O estudo da ancestralidade africana é fundamental para compreendermos a nossa história e identidade enquanto povo brasileiro. O livro Um Rio Chamado Atlântico, escrito pelo renomado autor Alberto da Costa e Silva, é uma obra que traz um profundo mergulho nesse tema. Através da análise da história do continente africano e das conexões entre África e Brasil ao longo dos séculos, o autor nos apresenta uma rica perspectiva sobre as nossas raízes e as contribuições da cultura africana para a formação da identidade brasileira. Além disso, Um Rio Chamado Atlântico é um audiobook que traz uma linguagem acessível e envolvente, o que o torna prazerosa e enriquecedora. Com ele, é possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. Na margem de cá. Comprando e vendendo alcorões no Rio de Janeiro do século XIX. No dia 22 de setembro de 1869, o Conde de Gobineau, na época ministro da França no Brasil, escreveu num relatório político para o Quai d'Orsay que os livreiros franceses Falchon e Dupont costumavam vender todos os anos, em sua loja no Rio de Janeiro, quase 100 exemplares do Alcorão. Embora muito caro, a entre 36 e 50 francos franceses, o livro era comprado quase que exclusivamente por escravos e ex-escravos, que tinham de fazer grandes sacrifícios para adquiri-lo. Alguns deles compravam o livro à prestação, e levavam um ano para pagá-lo. Como os alcorões eram escritos em árabe, e à mão, pois, naquela época, não eram ainda impressos, e para este fato me chamou a atenção John Onvik, Falchon e Dupont importavam também gramáticas daquele idioma, com explicações em francês, pois os escravos e ex-escravos desejavam aprender o árabe, a fim de ler e compreender o livro sagrado no original. Quase certamente, a livraria tinha Gobineau como um bom freguês. E um freguês especial. Representante diplomático da França, era também um ficcionista muito conhecido e autor de uma obra polêmica, o famoso Essai sur l'inégalité des races humaines. Na loja de Falchon e Dupont, ele provavelmente obtinha a maioria dos últimos lançamentos franceses. Devia passar por lá todas as semanas, de modo que os dois livreiros pronto perderam o receio de falar-lhe sobre a venda de livros, em especial de livros proibidos, aos escravos. Gobineau recebeu a informação da melhor das fontes, portanto, e não tinha motivo para inflar o número de exemplares do Alcorão que eram vendidos no Rio de Janeiro, em 100 cópias e todas elas em árabe. Ainda que, para não sair de seus hábitos, Gobineau exagerasse, e Falchon e Dupont não vendessem mais do que a metade, 50 alcorões já era uma boa quantidade, a indicar, primeiro, que o número de islamitas africanos ou descendentes de africanos na capital do Império era, naquela época, muito maior do que as aparências poderiam sugerir e, segundo, que eram islamitas estritos, pois não aceitavam o livro sagrado em nenhuma outra língua exceto aquela em que o recebeu Maomé. Talvez muitos dos compradores do Alcorão não fossem capazes de o ler, mas queriam possuí-lo como repositório da palavra de Deus, como um objeto de prestígio, como uma fonte de poder sobrenatural ou como um símbolo material da fé. De acordo com dois agudos observadores, Nina Rodrigues, no final do século XIX, em Salvador, e João do Rio, nos primeiros anos do século XX, no Rio de Janeiro, a primeira coisa que chamava a atenção de quem visitasse a residência de um islamita eram os livros religiosos dispostos sobre a mesa. A maioria dos muçulmins, muxurumins ou malês, como os negros muçulmanos eram conhecidos pelo povo dos orixás, pelos adeptos da Umbanda e pelos católicos, podia ler o Alcorão ou desejava ser capaz de o ler. Os livros de gramática importados por Falchon e Dupont deviam ter por principais compradores a gente jovem que se estava educando nas doutrinas e nos ritos da fé. João do Rio era um excelente repórter, mas não tinha o menor respeito ou apreço pelas práticas religiosas dos africanos e de seus descendentes, nem por qualquer outra religião, era irônico e crítico em relação a todas elas. Essa circunstância dá ao que escreveu sobre o islamismo no Rio de Janeiro um toque especial de autenticidade. Não duvido, por isso, de suas palavras, quando nos conta que os rapazolas tinham de estudar com afinco, se queriam tornar-se clérigos ou alufais, e que na cidade havia pessoas capazes de ensinar-lhes o Alcorão e de examiná-los sobre o que tinham aprendido. Um de seus informantes afirmara-lhe que o candidato aprovado era conduzido em triunfo, a cavalo, pelas ruas de um subúrbio distante, acompanhado pelos fiéis. João do Rio confirma, a respeito dos maometanos no Rio, o que Nina Rodrigues escrevera sobre os maometanos na Bahia, em que formavam uma comunidade quase fechada. Nina Rodrigues errou, porém, ao reagir com incredulidade ao que o imame de Salvador e vários outros moslins lhe haviam dito, em que, no Rio, os muçulmanos estavam igualmente bem organizados,
possuíam uma mesquita e realizavam publicamente, sem disfarce, algumas festividades e cerimônias. Mais tarde, ele obteve a informação suplementar de que a mesquita a qual os negros tinham acesso era mantida pela comunidade árabe. Esta última informação, sobre ser a mesquita pública mantida pelos árabes, é que estava equivocada. Até o final do século XIX, o número de imigrantes do Império Otomano recebido pelo Brasil foi insignificante, em somente 3.023, de 1846 a 1889, e quase todos cristãos sírios e libaneses que fugiam das perseguições turcas. Roger Bastide também se mostrou incrédulo em relação à existência de uma mesquita no Rio de Janeiro e de uma outra em São Paulo. Com certeza não havia um edifício público dedicado ao Islã. Os machacalis, da palavra al-samazalashi, ficavam provavelmente nas residências dos imames ou de alguns alufais. No Rio do início do século XX, o principal machacali situava-se na Rua Barão de São Félix, na casa do imame. Nem poderia ser de outro modo na segunda metade do 800, pois as leis do Império do Brasil, especialmente o Código Penal de 1830, proibiam os ritos de todas as religiões, exceto a católica, em qualquer edifício que tivesse alguma forma exterior de templo. Foi só em 1870, para atender ao pedido dos imigrantes alemães, que os cultos protestantes foram aceitos como legais pelo Estado. Até essa data, não havia templos públicos protestantes no Brasil, nem uma só sinagoga que se mostrasse como tal, embora seus cultos fossem tolerados, sempre que de portas fechadas. Portanto, aquilo a que os informantes de Nina Rodrigues estavam aludindo como sendo uma mesquita era, provavelmente, a morada do imame, onde os fiéis se reuniam às sextas-feiras, para orar juntos. Mas era, sem dúvida alguma, uma mesquita, uma casa de oração, um espaço dedicado ao fervor religioso, similar ao Machacali da Salvador de Nina Rodrigues, na casa do Lemano Luiz, no N-3 da Rua Alegria. Gobineau é claro, como não se aceitava, no Império do Brasil, a prática do islamismo, os moslins tentavam ocultar sua fé verdadeira e simulavam ser cristãos. Quando se perguntava por seus correligionários a quem se sabia ser muçulmano, a resposta era, quase sempre, a de que não passavam de uns poucos, de uma minoria insignificante, e que se contavam pelos dedos das mãos. Mesmo depois da abolição e da proclamação da República, continuaram os maometanos a insistir em que não possuíam expressão numérica importante, bem como em manter discrição sobre sua crença. E tinham um passado de razões para isso. Uma pesquisa nos arquivos da Polícia do Rio de Janeiro, São Luís, Recife, Salvador e outras cidades brasileiras trará à luz dados importantes sobre o tipo de perseguições que sofreram, durante o Império, as pessoas suspeitas de islamismo. A pesquisa também revelará a completa ignorância dos funcionários policiais sobre o Islã. Na opinião deles, os moslins, além de serem difíceis e irritantes de lidar, formavam uma facção insubmissa e perigosa, sempre propensa a antagonizar as autoridades e a rebelar-se. Algumas das ações repressivas contra os muçulmanos repercutiam na imprensa, embora raramente, porque os vexames contra escravos ou ex-escravos eram matéria de rotina. Nos jornais do século XIX, podemos encontrar, porém, aqui e ali, bons exemplos das suspeitas e perseguições que recaíam sobre os islamitas. Assim, na edição de 21 de setembro de 1853 do Diário Fluminense Correio Mercantil, na qual se publicou um artigo da autoria de um correspondente em Pernambuco, com a seguinte história. No começo do mês, a polícia do Recife prendera um grupo de africanos que, sob a liderança de um alufanagô, um certo Rufino, chamado Abuncari em sua terra natal, estava formando uma nova seita religiosa. Com Abuncari foi encontrado um livro, que ele declarou, escreve incredulamente o jornalista, o Alcorão, bem como muitas folhas de papel escritas em hebraico, sikh. A polícia contou-lhe que Abuncari, um liberto, era muçulmano dos mais fanáticos, e de uma tal maneira, que, quando alguém contestava suas crenças, reagia com violência. O correspondente acrescentava que Abuncari merecia a prisão, porque era um vadio e explorava seus correligionários, obrigados a arcar com sua manutenção. E assim concluía, por causa desse adepto de Maomé, Recife passou vários dias em estado de alarme, pois muita gente acreditava que uma rebelião de escravos estava sendo preparada pelos muçulmanos. Na correspondência da semana seguinte, o mesmo jornalista nos informa de que Abuncari recuperara a liberdade, uma vez que as autoridades judiciárias nada haviam encontrado nas suas atividades religiosas que pudesse significar perigo para a ordem pública.
O jornalista reagiu com indignação, sugerindo que Abunkari fosse imediatamente mandado de volta à África, a fim de impedir-se que continuasse a contaminar outros escravos e libertos com suas nocivas ideias religiosas. Roger Bastide, assim como, antes dele, Arthur Ramos, tinha dúvidas sobre o islamismo dos chamados muçulmis. Ambos opinavam não serem esses negros verdadeiros muçulmanos, porém tão somente adeptos de uma espécie de sincretismo do Islã com crenças e práticas pagãs, um sincretismo que tinham trazido consigo da África. É curioso observar como esses dois autores, que sempre olharam com benevolência para o catolicismo popular, se mostram severos no julgamento sobre o que deveria ser um verdadeiro muçulmano. E é mais interessante ainda verificar que apresentam como provas de sincretismo práticas reguladas ou aceitas por ramos do Islã, como a feitura de grigris, as pequeninas bolsas de couro contendo versículos do Alcorão, a salat al-istisqa ou oração pela chuva, a crença nos jins e as tabuinhas de escrever ou atos, a dialo, em alçá, com versículos do Alcorão que se lavavam, sendo a água, em seguida, bebida pelos fiéis. João do Rio não era antropólogo nem sociólogo. Tampouco estava obcecado, como tantos eruditos, no Brasil e em Cuba, com os problemas da aculturação, da contraculturação e do sincretismo. Escreveu sobre o que viu e o que lhe contaram. Seus moslins, assim como os de Manuel Querino e Nina Rodrigues, tentavam, num ambiente hostil, cumprir seus deveres religiosos com devoção e rigor. É verdade que, depois da abolição e da República, cessou, pelo menos no Rio de Janeiro, a perseguição aos muçulmanos. A polícia do Rio tratava-os com mais consideração do que aos devotos da Umbanda e do Candomblé, cujo ruidoso toque de tambores provocava muitas vezes reações negativas e protestos dos vizinhos. Na capital da República, de acordo com João do Rio, os moslins africanos possuíam um imame ou lemano, a que morava na rua Barão de São Félix, Cádiz ou Alicalis, a outra palavra alçá, alcali, juízes substitutos e oficiantes que dirigiam as preces coletivas e cerimônias. Praticavam a circuncisão, a cola, jejuavam no Ramadã e mantinham mais de uma esposa. Eram estritos no rezar as orações diárias, a que se e no cumprir as abluções rituais, algumas vezes vestidos de abadá, a túnica branca, com gorro vermelho, o filá, na cabeça. À noite, não largavam o rosário, a tessubá, das mãos. João do Rio não menciona que matassem carneiros no ideal Ada e no ideal Fitra, mas provavelmente o faziam, como aparecem registros em Nina Rodrigues e Manuel Querino, na Bahia. Realizavam também, ainda que discretamente, alguma catequese, pois, como nos informa Nina Rodrigues, a mulher do lemano de Salvador nascerá no Brasil e convertera-se ao islamismo no Rio de Janeiro, onde morara durante algum tempo. Em seu relatório, Gobineau escreve que todos os africanos moslins eram minas, denominação que no Rio de Janeiro e outras regiões do sul do Brasil significava qualquer africano que não fosse banto ou qualquer um que tivesse embarcado entre a costa do Senegal e os Camarões. Ele também menciona que um bom número dos africanos muçulmanos de Salvador, ao se tornarem livres, regressavam à África, mas que outros preferiam emigrar para o Rio de Janeiro. 40 anos mais tarde, João do Rio confirmaria a informação de Gobineau e muitos dos moslins do Rio de Janeiro provinham da Bahia. É possível que quisessem não apenas ficar longe de seus antigos donos, mas também escapar de constrangimentos pessoais, da desconfiança e das perseguições que se seguiram às revoltas das primeiras 4 décadas do século XIX. Ao chegar ao Rio, esses baianos já encontraram muitos minas, desembarcados pelos navios negreiros diretamente da costa africana. E outros, trazidos do Nordeste, para serem vendidos no Rio de Janeiro e em São Paulo, durante o auge do café. Esse comércio interregional começou por volta de 1830, aumentou depois de 1850 e atingiu suas cifras mais elevadas nos anos 1870. Em consequência dessa migração forçada, uma área de predomínio banto como a província do Rio de Janeiro presenciou, durante 5 décadas, o crescimento numérico dos chamados minas, e não somente iorubais, mas também fons, alçais, gãs, evés, baribas, fantes, bornus, nupes, grunces, maís e mandingas. Alguns deles eram muçulmanos. Antes mesmo da abolição, os cativos e libertos que chegavam do norte ao Rio de Janeiro começaram a formar comunidades conforme a terra de origem, não na África, mas no Brasil. Os da Bahia, sobretudo os iorubais ou nagos, mas também os outros, procuravam instalar-se no mesmo bairro, em volta ou perto da casa de um homem ou de uma mulher de prestígio, de um elorixá, de um babalorixá ou de alguém que tivesse chegado antes e fosse considerado como bem-sucedido, social ou economicamente.
Na virada para o século XX, um grande número de famílias da Bahia morava num pedaço do Rio de Janeiro, junto à Praça 11, chamado Pequena África. Nessa Pequena África, os moslins concentrarão-se em algumas poucas ruas, em São Diogo, Barão de São Félix, do Hospício, do Núncio e da América. Buscavam os muçulmanos viver reunidos nos mesmos logradouros. Mas o que decidia o local onde se fixava uma família não era ser crente nos orixás, nem muçulmano, católico, iorubá, jeje ou alçá, porém, sim, ter vindo de Salvador, fazer parte daquilo que podemos definir como diáspora baiana. Foi a partir dessa nova identidade que novas teias de solidariedade se teceram. Era por intermédio de Salvador que se importavam de Lagos ou de Ajudá nozes de cola, cauris, azeite de dendê, sabão e pano da costa. Passou-se, assim, no Rio de Janeiro, algo muito semelhante ao que acontecerá com os africanos que retornaram do Brasil à África, e formaram em Acra, Anexo, Ajudá, Badagry, Porto Novo e Lagos os seus bairros próprios, e desenvolveram uma nova identidade grupal, a de brasileiros. Os negros islamitas nunca foram tão numerosos no Rio quanto em Salvador, onde, de acordo com Nina Rodrigues, um em cada 3 dos velhos africanos, antes da insurreição de 1835, era maometano. Na época de Gobineau, o Islame contava, porém, com um volume de adeptos suficiente para adquirir algumas dezenas de exemplares do Alcorão por ano e tornar o livro sagrado o best-seller da livraria de Fauchon e Dupont. 3 décadas e meia mais tarde, já não havia mercado para novos Alcorões no Rio de Janeiro. Quando João do Rio escreveu seus artigos de jornal sobre as religiões da capital da República, o número de moslins havia diminuído consideravelmente. Talvez parte da informação que compilou já pertencesse ao passado. Há um passado recente, mas passado. Foi ele contemporâneo de alguns moslins que se tornaram figuras lendárias na história do Rio de Janeiro, entre os quais o morador de um prédio de 2 andares, o 191, na Praça 11, Assumano Mina do Brasil, famoso não só como Alufá, mas também por ser um homem belíssimo, porém a antiga comunidade muçulmana já começava a desaparecer. Muitos de seus membros foram mandados de volta para a costa africana pelas autoridades brasileiras, outros retornaram à África por vontade e iniciativa próprias, por não aceitarem continuar a ser governados por infiéis, ou descontentes com as restrições que seus cultos sofriam no Brasil, ou insatisfeitos com a desconfiança, misturada a uma espécie de medo e respeito, que os muçulmães inspiravam aos outros negros. A maioria morreu. Alguns deles, já na velhice, experimentaram a desilusão de ver filhos e netos abandonarem, pouco a pouco, o islamismo e se juntarem a outros grupos religiosos. Tal como aconteceu em Salvador, onde alguns velhos moslins se queixaram a Nina Rodrigues de que seus descendentes estavam trocando o Islame pelos cultos dos orixás e pelo catolicismo. Com o término, no início do século XX, das conexões marítimas diretas entre Salvador e Lagos, os islamitas que viviam no Brasil perderam inteiramente o contato com seus correligionários na África. Tornaram-se cada vez mais isolados e herméticos, a ressentir-se da rejeição dos demais negros e obrigados, para serem aceitos, a fingir o que não eram e a adotar alguns dos comportamentos dos infiéis. No Rio, como na Bahia e noutros lugares do Brasil, os muçulmães desprezavam a religião dos orixás e seus seguidores, e os adeptos dos orixás zombavam das práticas religiosas dos moslins. Embora os islamitas fossem geralmente respeitados como pessoas sérias e virtuosas, eram também temidos pelo segredo que os cercava. Não obstante, faziam parte, no Rio, da mesma diáspora, viviam entre os baianos de outras denominações religiosas e era no meio deles que escolhiam mulheres e maridos. Quase desde o princípio, os moslins menos estritos se misturaram e fraternizaram com os baianos de outras religiões e iam às suas festas, inclusive aos bailes e às rodas de samba, embora nunca tomassem bebidas alcoólicas nem comessem feijoada, porque continha carne de porco. Seus filhos e filhas viam-se, entretanto, obrigados a escolher entre ser parte de uma minoria sob suspeita ou aderir aos valores comuns do grupo dentro do qual viviam. Por isso, alguns dos que tinham sido criados como moslins acabaram por converter-se à religião dos orixás, à Umbanda, ao catolicismo, ao evangelismo ou ao espiritismo. A senhora Carmen Teixeira da Conceição serve de exemplo. Nascida em 1877, ela foi para o Rio de Janeiro em 1893, onde continuou a praticar a religião muçulmana. Já adulta, tornou-se cristã. Talvez se tenha sentido sem forças para seguir o Islame em solidão e segredo. Talvez necessitasse de companhia na fé. Monoteísta, juntou-se aos que eram como ela, ainda que lessem um outro livro. Morreu como católica devota,
e das mais devotas, pois era membro de 5 confrarias religiosas, e por mais de 50 anos, assistiu, todos os domingos, a 2 missas. Apesar disso, numa conversa de fim de vida, os seus olhos marejaram-se de lágrimas, ao recordar a sua crença de menina e moça e os velhos muçulmanos do Rio de Janeiro. 1998. A propósito do frevo. Tendo por epígrafe uma frase tirada do Esmeraldo de Citor Bis, de Duarte Pacheco Pereira, a experiência é a madre das coisas, e por ela soubemos radicalmente a verdade, escrevi, há mais de 15 anos, uma breve nota sobre a origem do frevo. Nela manifestava a minha discordância de Pereira da Costa e Valdemar de Oliveira quanto a ser o frevo uma invenção pernambucana. O meu argumento era um só, e muito simples, e eu ouvi tocar e vi dançar o frevo, em outubro de 1972, em Amoussoukro, na Costa do Marfim. E também ali o dancei. Foi numa festa em homenagem ao presidente Houphouët-Boigny. Um pequeno grupo de músicos, com sansas, tambores e pífaros, e de rapazes vestidos de pantera ou leopardo começou a tocar e a bailar o que era indubitavelmente um frevo e me disseram ser uma dança de máscara e cenufo. Os brasileiros presentes não escondemos o nosso entusiasmo. Este foi tão evidente, que Houphouët-Boigny ordenou a uma banda militar que executasse de novo a música. Com taróis, metais e madeiras, o frevo marfiniano ficou igual ao recifense. E caímos no passo. Não foram poucos os meus amigos pernambucanos, a começar por João Cabral de Melo Neto, que me manifestaram o seu desacordo. O frevo surgira no Recife, na passagem do século XIX para o século XX, e sua história era bem conhecida. Eu tinha ouvido e visto mal. Ou fora atraído pela mania de andar atrás de raízes africanas. Há pouco, porém, respirei aliviado e senti a necessidade de voltar ao assunto. Da sua universidade na Grã-Bretanha, onde há mais de 30 anos leciona História da África, escreveu-me, em 28 de janeiro, Paulo Fernando de Moraes Farias, o grande africanólogo brasileiro, respeitado internacionalmente, para contar-me que também ele, por volta de 1966, assistiu, em Abidjan, na Costa do Marfim, durante uma festa de casamento de malineses, a uma dança que o deixou convencido de que o frevo veio da África Ocidental. Infelizmente, estava sem gravador e não pôde fixar a música. Há sempre a hipótese de que aquilo que nos pareceu, a Paulo Fernando de Moraes Farias e aos brasileiros que estavam comigo naquela manhã em Amoussoukro, ser um frevo, tenha ido do Brasil para a África com os ex-escravos retornados, do mesmo modo que a borrinha ou o bumba meu boi, o samba, o violão, o pandeiro e o prato e faca. Não conheço, porém, exemplo de novidade brasileira que se tem incorporado ao universo das máscaras africanas. Ninguém confunde o boi dançado em Lagos, na Nigéria, com uma tradição iorubana. Todos sabem que é uma festa dos agudais, amaros ou descendentes de brasileiros. Por outro lado, não ignoramos terem sido poucos os escravos trazidos para o Brasil diretamente da Costa do Marfim. Mas sabemos também não ser infrequente que num só barco viesse todo um grupo da mesma origem e de uma enorme distância do porto de embarque. Cativos do norte da Costa do Marfim ou do sudoeste do Mali certamente foram embarcados em Porto Galinhas, Acra, Anexo e Cacheu. Um punhado de escravos que trouxesse consigo uma música e uma dança com a vibração da que me disseram ser cenufo não teria dificuldade em com ela contagiar os demais. Seja como for, é urgente que um musicólogo brasileiro vá à Costa do Marfim e ao Mali, em busca do frevo ou do que pode ser o começo do frevo. Que vá depressa. O quanto antes. Enquanto há grupos vestidos de leopardo e a tocar sansas e pífaros. Pois também na África a guitarra elétrica e a música comercial já fazem os seus estragos e expulsam a tradição para o fundo dos sertões. 1999. Sobre a rebelião de 1835, na Bahia. Quando o grupo de letrados e fulas urbanos de Usuman Danfodio levantou-se em Jihad al-Saif, ou Jihad da Espada, contra o Sarki de Gobir, os nômades, com exceções, é certo, a eles se juntaram, não só porque os viam como parte de seu povo, mas também porque tinham o mesmo inimigo, a aristocracia alçá. Não só de gentios fulas se engrossaram os exércitos de Usuman Danfodio. Somados, os fulas eram uma minoria em relação aos alçais, e foram estes últimos os que compuseram a maior parte dos mujahidun, ou jihadistas. Para as tropas do Sheu acudiram, conquistados por sua eloquência, seus argumentos e seu exemplo, não apenas tuaregues e alçais que eram muçulmanos zelosos e pios, mas também numerosíssimos outros alçais, sobretudo camponeses, com pouco mais do que uma tintura de islamismo ou até mesmo pagãos,
cansados das exações e da prepotência da nobreza. De que assim foi deu testemunho o próprio filho e sucessor de Usman Danfodio, Muhammad Bello. Para Muhammad Bello, não se devia procurar ajuda militar entre os politeístas, mas, se estes se prontificavam a juntar-se aos crentes, era lícito aceitar o auxílio deles e lutar lado a lado com quem tinha o mesmo adversário. Após essa justificativa, o filho do Sheil recordou que os incréus de Zanfar haviam ajudado os Mujahideen contra Gobir e os de Bauchi tinham também tomado parte no jihad. Acorreram igualmente para os exércitos dos que levavam a bandeira do Sheil escravos das mais distintas origens, que fugiam dos birnis e das plantações alçais de Gobir, Anfar e Kebi, e que, ao se somarem aos Mujahideen, passavam a ser homens livres, pois, se convertidos ao Islame, não podiam ser propriedade de infiéis, e como infiéis eram vistos os alçais que não aderiam ao jihad. Entre esses escravos, que formaram boa parte das tropas no início da Guerra Santa, tinham-se muitos por ilegais, porque, ao serem capturados, eram muçulmanos livres, e a Sharia proíbe a escravização de islamitas que não sejam filhos de escravos. Não que os seguidores de Usman Danfodio se abstivessem de prear cativos. Ao contrário. Mas procuravam ser estritos em não escravizar moslims. Um exemplo, após derrotar as tropas de Abd al-Salam, Malon ou Ulema al-Saki, tendo sido dos primeiros seguidores de Usman Danfodio, se rebelara posteriormente contra o seu sucessor, Muhammad Bello, só fez cativos os soldados que não sabiam de Cor a Fatiha ou a primeira sura ou exórdio do Alcorão, e os rituais das abluções. Uma das bandeiras do Sheil foi, aliás, a do combate à redução ilegal ao cativeiro de islamitas, praticado pelos Sarkis al-Sas. E seria a reação contra a captura e venda de seus partidários por soldados de Gobir o que abriria as hostilidades da Guerra Santa. Assim como a rebelião de 1835, e volto ao texto de João José Reis, baseava-se no princípio de que todo africano, independentemente de sua religião, representava um aliado potencial, os fulas urbanos de Usman Danfodio reconheciam nos diferentes adversários dos dirigentes alçais possíveis sequazes. Como os malês de Salvador, e de novo recorro às palavras de Reis, os letrados e seus discípulos que acompanharam o Sheil na sua égira sabiam que representavam uma minoria entre os fulas, e uma minoria ainda mais nítida no conjunto dos habitantes da Alçalândia. É bem verdade que, já em 1788 ou 1789, o Sheil contava com 1000 ulemais ao seu lado. Era uma grande jamaá, ou comunidade de seguidores, mas não dava para, sozinha, tomar uma vila morada, quanto mais todo o Gobir. Os seus adeptos se fariam, porém, incontáveis, se lograssem convencer da justeza da luta armada os demais muçulmanos, independente de idioma ou nação, e não só os muçulmanos pios, mas também aqueles que consideravam necessitados de emenda, e despertar o fervor naquelas pessoas apenas tocadas pelo Islame, e somar às suas hostes os que não pertenciam a uma, ou comunidade dos fiéis, porém eram adversários dos seus adversários e mais tarde poderiam ser alcançados pela fé. Vitoriosos, os partidários de Usman Danfodio esforçaram-se por limpar de práticas pagãs o islamismo dos alçás. Mas, em seus emirados, não forçaram os súditos alçais que não eram muçulmanos, os Maguzava, a se converterem. Permitiram que ficassem com suas crenças tradicionais, a cultivar os seus campos, desde que pagassem um tributo especial, a jízia, como faziam, em outras terras islâmicas, os judeus, os cristãos e os zoroastrianos, uma vez que os juristas fulas encontraram argumentos para os incluir entre os povos protegidos, ou dhimmi. Não deixaram, contudo, de fazer a guerra contra os outros pagãos que lhes eram limítrofes, para ampliar os territórios regidos pela Sharia e, ao mesmo tempo, produzir os cativos sobre os quais se assentava a economia. Intolerável para os Usman Danfodio era que ímpios, e como tais tinham os Sarkis, ainda que estes se afirmassem muçulmanos, governassem os crentes. O objetivo de sua guerra santa era colocar as coisas nos seus lugares próprios, conforme a Sunna, expandir o governo de Deus e os territórios sobre os quais se aplicava a lei divina e alcançar a unificação da comunidade dos crentes no Bilad al-Sudan, sob um só califa. Talvez tenha sido esse último desiderato que o levou a aceitar a extensão de seu jihad a um país islamita como Bornu. O mais provável, contudo, é que ele tenha sido arrastado pela solidariedade étnica, quando os clãs fulas se levantaram em Adegia e em Guba contra o Maí, o rei de Bornu. Este não só era muçulmano com antepassados muçulmanos, mas também usava o título de Emir al-Muminin, ou comandante dos fiéis, e, ainda que de modo imperfeito aos olhos de Usman Danfodio, aplicava a Sharia em seus domínios. Não só não se justificava que contra ele se fizesse um jihad, como era vedado a um islamita erguer-se em armas contra um outro. Quando,
animados pelos êxitos militares de Usman Danfodio na Alçalândia, os Ardos, ou líderes de clãs Fulas, que viviam em terras Bornus se rebelaram contra o Maí. O Sheil reconheceu-os como portadores de sua bandeira, embora isso lhe custasse, e a seu irmão, Abdullah Danfodio, ou Abdallah ibn Muhammad, e a seu filho, Muhammad Belo, constrangimentos e, por que não dizê-lo, um disfarçado remorso, nascido da insegurança sobre a legitimidade da guerra. O líder religioso que conduziu a resistência Bornu, o Sheikh Muhammad ibn Amin ibn Muhammad al-Kanemi, não cessou, em suas cartas ao Usman Danfodio, de increpá-lo por apoiar agressores contra um Estado e um soberano islamitas, e tanto o Sheil quanto o Belo se viram obrigados a lances de trapézio argumentativo para tentar justificar-se e não deixar a descoberto que o jihad não se destinava, no caso, a ampliar as fronteiras do Dar al-Islam, mas, sim, a mascarar uma tentativa de tomada do poder em Bornu pelos Fulas, ou melhor, a justificar o expansionismo do que iria transformar-se num império comandado por uma aristocracia fulani, o Califado de Sokoto. No norte do Yorubo, o processo foi distinto, e o jihad que ali se travou, também. Já no século XVII, se não antes, existiam islamitas no chamado Império de Oió. Não só muitos escravos e alguns homens livres alçais, Bornus, Baribas e Nupes, mas também uma minoria, olhada com desconfiança pelos demais, de Oiós e de outras gentes que falavam o que depois seria denominado de Yorubano. Essas comunidades eram servidas por ulemais itinerantes, famosos pelos gregris que faziam. E a elas também chegavam com frequência mercadores muçulmanos. Muitos dos que delas partiam também o eram, como indicaria o fato de o Paracoí, ou chefe da corporação local dos comerciantes à distância, quase sempre liderar a comunidade islamita e comandar os contingentes moslins que integravam os exércitos do Alafim ou rei de Oió. Mercadores muçulmanos que atuavam como catequistas não deixaram, aliás, de descer o mapa e chegar até o litoral. Tanto assim que, antes do fim do século XVIII, os moslins já formavam um contingente importante do exército de Queto e, em Onin ou Lagos, havia islamitas na corte do Ológun, durante o primeiro reinado de Adele, a de 1775 a 1780. Desde a última década do século XVIII, o Bali, ou chefe de Lorin, a Fonja, que era ao mesmo tempo Arona Kakanfo, ou generalíssimo dos exércitos provinciais de Oió, mantinha-se em desobediência armada contra sucessivos alafins, cuja legitimidade não reconhecia. Em 1817, ele, embora não fosse islamita, buscou a aliança dos muçulmanos. Primeiro, declarou livres os escravos que afluíssem para as suas tropas. De toda a vizinhança correram cativos, que em sua maioria eram alçás. Depois, logrou obter o apoio de um influente pregador itinerante Fula al-Sali, mais conhecido como Alami, ou seja, o sábio. Esse ulema não só lhe trouxe o apoio de sua jama'a e dos pastores fulanis, mas também declarou o jihad contra Oió. Além dos fulas urbanizados e pastores, um grande número de muçulmanos de grupos a que chamaríamos yorubais acorreu a Ilorin. Ao menos no início, portanto, os Mujahidun apoiaram as pretensões de um incréu e engrossaram os seus exércitos. Não tardou muito, porém, para que essa contradição se resolvesse com o conflito entre a Fonja e Alami, do qual resultaria a morte daquele, e em seguida a instalação de um governo fula islâmico em Ilorin, que acabaria por se incorporar, como um novo emirado, ao Califado de Sokoto e se transformaria na ponta avançada dos jihad no Yorubo. Os sucessos de Ilorin foram, portanto, ao mesmo tempo, um movimento de secessão, um grande levante de escravos e uma guerra religiosa. Mas deles não estiveram ausentes conotações étnicas. A sublevação de Afonja contra Oió dava-se num quadro iorubano. O grosso da escravaria que a ele se juntou em busca da liberdade era alçá, e como uma insurreição de escravos alçás o Alafim descreveu, em 1826, os acontecimentos a Rio Clapperton, nas cidades que este havia visto em ruínas pelo caminho, haviam sido destruídas e queimadas por seus escravos rebeldes alçás e seus amigos fulas. Parte considerável desses escravos alçais dizia-se muçulmana e correu para a Jama'a de Alami, controlada pelos fulas. Embora igualmente empolgados pela Guerra Santa, a maioria dos islamitas iorubanos congregou-se em torno de um outro ulema, o também Nagô Solagberu. Mal se acertaram as contas com os infiéis, e os dois grupos entraram em conflito armado, dele resultando a morte de Solagberu e a imposição dos fulas, como aristocracia mandante, sobre a gente de Ilorin. Não obstante, isso não diminuiu o fervor religioso dos moslins iorubanos nem o entusiasmo com que continuaram a militar na Guerra Santa. Mais do que inquietaram as cidades-estado iorubanas o que se passará em Ilorin e o combate que os Mujahidun continuaram a dar a Oió.
encheram-nas de medo. Em muitas delas, desataram-se perseguições aos muçulmanos, fossem homens livres ou escravos, por suspeitos de colaborarem secretamente com os islamitas. E muitos muçulmanos, inclusive iorubais, para escapar aos constrangimentos ou para incorporar-se ao jihad, tomaram o caminho de Ilorin. Durante todo o período da guerra contra o Alafim, das perseguições que dela decorreram e da consolidação e expansão do Califado de Sokoto, foram capturados e vendidos como escravos às Américas não apenas muçulmanos do norte do Iorubo, Oiós, Equitis, Iagbas, Abnus e outros, mas também, possivelmente, alguns poucos Moslins e Jebus, Ijexais, Egbas, Ondos, Egbados e Quetos, que se contariam como exceções no meio dos que professavam a religião dos orixás. Antes de 1817, no entanto, os jihadistas escravizados por seus adversários seriam sobretudo, num primeiro momento, Fulas e Alçás, posteriormente, Gurmas, Kanures, Canembus e Tapas, quando a Guerra Santa se estendeu ao Gurma, a Bornu e ao país Nupe. Se, como aventou Nina Rodrigues, os movimentos insurrecionais de escravos do início do século XIX na Bahia foram reflexos do que se passava nos sertões profundos do Golfo do Benim, faz todo o sentido que a presença predominante na conspiração de 1807 nas rebeliões de 1809, 1814 e 1816 tenha sido a Alçá. O próprio Nina Rodrigues queixou-se, contudo, de que sobre essas primeiras revoltas as informações de que dispunha eram mais do que insuficientes. Cerca de 80 anos mais tarde, o desvelo de João José Reis não encontrou matéria nova que ajudasse a esclarecê-las. A identificação de um chefe rebelde de 1814 como um possível Malom, o Malomi João, não chega para caracterizar como islamita aquele levante, ainda que se possa sugerir a hipótese de que o quilombo de onde mandava a ordem seria o lugar de sua égira. Nada há tampouco que nos leve, porém, a descartar a hipótese de que alguma daquelas sublevações tenha tido liderança moslim, uma vez que quase todos os alçais que chegaram ao Brasil logo após 1804 foram aprisionados durante a Guerra Santa e que, entre os primeiros a descer na Bahia, talvez predominassem, tendo-se em vista os reveses iniciais dos Mujahidun, os que se haviam juntado aos Umandan-Fodil, neles se contando alguns ulemais. Veja-se esta pequena amostra, apenas como vinheta, dos 8 escravos do Sudão Central entrevistados por José Bonifácio em 1819, 6 dos 7 alçais e Unupe disseram ter sido aprisionados durante o jihad, à exceção declarando-se Malom ou Ulemá. A partir de 1817, entre os prisioneiros da Guerra Santa passariam a contar-se cada vez mais os chamados nagos, quer muçulmanos, quer pagãos. Depois que o jihad se estendeu ao Iorubo, seriam eles, e não mais os alçais, que iriam dar força aos movimentos sediciosos de negros de 1826, 1828 e 1830, na Bahia. Quando menos, os que negam que algum desses levantes tenha sido a continuação ou o reflexo, no outro lado do oceano, da Guerra Santa desatada pela palavra de Usumandan-Fodil concordarão em que esta influenciava a composição da escravaria baiana, uma vez que era no jihad que se produzia boa parte dos cativos que foram levados do Sudão Central e do norte do Iorubo, muitas vezes a mudar de dono ao longo do percurso, até os caravansarais do Sahel e os portos do Atlântico. Entre eles, contavam-se tanto os que tinham sido feitos prisioneiros pelos Mujahidun, quanto Mujahidun capturados por seus adversários. Uns e outros atravessaram em ferros o Atlântico e se viram num mundo diferente, mas onde os que seguiam as lições e os exemplos de Usumandan-Fodil encontraram, agravadas, as mesmas iniquidades contra as quais haviam guerreado. A Sharia não dirigia as ações humanas, uma vez que o governo estava nas mãos de infiéis, o que era de todo inaceitável e inconcebível, e tanto era assim que eles, muçulmanos, se achavam escravos de incréus, em cativeiro ilegítimo ou, quando libertos, submetidos a outras leis que não a de Deus. A ambição de desentortar o mundo e de ampliar o dar ao Islã não deve ter abandonado muitos deles, aqueles que não tiveram outras razões para acompanhar as bandeiras do Sheil que não as reclamadas pela fé. Teólogo, jurista, poeta e místico, as obras de Usumandan-Fodil em árabe, Fulfulde, o idioma dos Fulas, e Alçá, e contam-se mais de 100, que mostram, de um lado, um argumentador notável, que dominava os grandes textos do pensamento islâmico, e, de outro, um grande pregador capaz de convencer, comover e levantar pequenas e grandes audiências. Com frases como estas, de sua Varda ou Litania, com as quais descreveu suas primeiras experiências místicas, quando eu completei 36 anos de idade, Deus removeu o véu de meus olhos, e o embotamento de meus ouvidos e de meu olfato, e a insensibilidade de meu paladar, e a cãibra de minhas 2 mãos, e a lentidão de meus 2 pés, e o peso de meu corpo. E eu fui capaz de ver o que estava próximo como o que estava longe,
e de ouvir o som distante como o som de perto, e de sentir o perfume daquele que adorou a Deus, mais doce do que o mais doce, e o mau cheiro do pecador, mais fétido do que qualquer outro. E pude reconhecer o que era lícito comer pelo gosto, antes de o engolir, bem como o que não é permitido comer. E pude apanhar com as minhas duas mãos, sem sair do lugar, o que estava distante, e pude vencer com meus 2 pés distâncias que um cavalo veloz não poderia cobrir no prazo de anos. Esta é uma mercê que Deus dá a quem Ele quer. E conheci o meu corpo inteiro, membro por membro, osso por osso, nervo por nervo, músculo por músculo, cabelo por cabelo, e o lugar de cada parte, assim como a função que tinha. Então eu vi escrito pela pena do poder, na minha quinta costela do lado direito, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos criados, 10 vezes, e, ó Deus, abençoa nosso Senhor Maomé e a família de Maomé, e conceda-lhes paz, 10 vezes, e peço perdão a Deus glorioso, 10 vezes, e eu fiquei maravilhado com isso. Os que o conheceram e lhe escreveram elogio afirmam que quem ouvia dificilmente se olvidava de suas palavras. Não seria de estranhar-se, portanto, que delas não se esquecessem alguns dos que lutaram a seu lado ou as ouviram daqueles que lhe sucederam no apostolado e que, prisioneiros de guerra de seus adversários, foram trazidos como escravos para o Brasil. A pregação de Usman Danfodio era altamente subversiva. Aspirava ele a criar uma sociedade ideal, um estado em que se corrigissem as injustiças e se impusesse a Sharia, a lei de Deus. O seu movimento, se era religioso, era também político, inevitavelmente político, aliás, porque o Islã é uma totalidade, é uma religião, uma ideologia política, um sistema jurídico, um código de comportamento, e engloba todos os aspectos da vida daqueles que formam a comunidade universal dos crentes. É difícil conceber-se que a maioria dos que tinham combatido no jihad deixasse, ainda que escravos na Bahia, de continuar a ter-se como parte da Umma. O haver sido reduzido ao cativeiro era, para os mais pios, uma provação com um sentido só conhecido por Deus. O navio negreiro não apagava neles a fé, com a força de sua certeza, nem a memória do entusiasmo das lutas de que tinham participado para expandir o Dar al-Islã. É possível e até provável que no mesmo porão em que um deles havia transposto o oceano viessem alguns companheiros de combate, e não seria de espantar-se que 2 ou mais camaradas do mesmo contingente. Ainda no navio ou já em terra, ele talvez tenha procurado converter um malungo sem qualquer contato anterior com o islamismo ou que se mostrará hostil ou indiferente à pregação de Usman Danfodio. Se não o fez, não deixará, mais tarde, de exercer o proselitismo, embora talvez discreto ou às escondidas, entre os seus companheiros de servidão. E é de imaginar-se que boa parte desse esforço de conversão se tenha dirigido aos que deles tinham sido adversários na África, durante o jihad. Alguns destes últimos, quem sabe se para sacudir da vida a humilhação, voltaram-se no Brasil para o Islã militante. E talvez de seus números tenham saído alguns dos mais devotos e intransigentes muçulmanos de Salvador. Convertidos na Bahia deviam ser vários dos revoltosos de 1835. Às escâncaras e de maneira enérgica devia exercer a catequese aquele velho ulema Fula, Mohamed Abdullah, que tentou converter ao islamismo Francis de Castelnau, um pouco antes de 1850. Em sua conversa com Castelnau, Mohamed insistiu em que a fé islâmica era a única coisa do mundo que devia merecer o cuidado dos homens. Os seus 30 anos de escravidão no Brasil não lhe acalmaram o fervor religioso e via-se cercado pela veneração de muitos alçais, por causa da intensidade de sua fé e de seu conhecimento do Alcorão. É provável que fosse capaz, como sucedia com tantos outros muçulmanos nas Américas, de recitá-lo inteiro de cor e de passá-lo de cor para o papel. De um outro ulema o Alufá, o liberto Yorubá Bunkari, sabemos, por notícias de jornal da época, que possuía um exemplar do Alcorão e era um pregador eloquente, que reagia com violência quando alguém contestava as suas crenças. Foi preso no Recife, com um grupo de africanos, que, segundo a polícia, estariam formando uma nova seita religiosa. Talvez seja uma ousadia imaginar que eles integrassem uma pequena loja de uma tarica ou confraria sufista, a Quadrija, a que pertencia o Usman Danfodio, por exemplo, mas certamente já compunham uma diminuta Jama'a. Teria a Quadrija atravessado o Atlântico, com os mujahidun escravizados? Os que interrogaram os rebeldes na Bahia sequer tinham ideia de que existissem o sufismo e irmandades islamitas. No entanto, há indícios da presença sufista nos amuletos confiscados pela polícia. Num deles, Vicente Monteiro identificou um verso de um famoso poema de Albusiri,
Burda, do nome do manto do profeta, escrito no final do século XIII e recitado frequentemente nos círculos sufistas, que também usavam nos gregris. Do que podemos estar seguros, e João José Reis nos mostra magistralmente como o islamismo e a sua pregação se expandiram no recôncavo, é de que havia proselitismo moslem e até o ensino da leitura e da escrita em árabe entre os negros baianos, naquele início de século, quando os navios negreiros traziam periodicamente de Lagos, Badagry e Porto Novo levas frescas de escravos produzidos pelo jihad, pelos conflitos dele decorrentes e pelas chamadas guerras civis e urbanas. Com os desembarcados chegavam também notícias sobre o desenrolar das lutas na Alçalândia, no Bornu, no Borgu, no país Nupe no norte do Yorubo, e essas novas dos avanços da Guerra Santa deviam correr rápido por Salvador, de rua em rua, de canto em canto de trabalho, de casa em casa onde houvesse muçulmanos, e enchê-los de júbilo e de esperanças. Os devotos de coração exaltado não olvidavam que o jihad é uma obrigação do crente, uma obrigação mais de uma vez reafirmada por Usman Dan Fodio. Seria humilhá-los ainda mais do que foram humilhados em vida não imaginar que sonhassem em continuar, neste lado do Atlântico, a luta que para eles tinha sido interrompida com a derrota e a captura. Mas nem todos os islamitas que viviam em Salvador se envolveram na rebelião. Em 1916, Manuel Querino, em A Raça Africana e Seus Costumes na Bahia, ao dar o testemunho da maneira de viver e dos ritos dos malês, chegou a negar que os malês tivessem participado da revolta de 1835, porque não encontrou na lista dos processados um único mandê, malinquê ou mandinga, e, para ele, malinquê era sinônimo de malê. As razões pelas quais os mandingas, que deviam ser uma pequena minoria entre os moslins de Salvador, não se juntaram aos insurretos podem talvez, penso eu, ser encontradas do outro lado do Atlântico. Enquanto, na África, prevalecia, entre os muçulmanos fulas, alçais, bornus, nupes e yorubais, um islamismo militante, enraizado na pregação do ulema magrebino Muhammad ibn Abd al-Karim al-Maghili e reforçada pelo cheque tuareg Jibril ibn Umar e pelo próprio Usman Dan Fodio. Entre os soninquês e mandingas gozava de enorme prestígio uma tradição dita quietista, que tinha origem no pensamento do egípcio Jalal al-Din al-Suti, para quem era mais meritório manter a paz do que fazer a guerra, e do Al-Ash Salim Suvari, de dia, em Massina, segundo o qual o islamita que vivia entre infiéis tinha de ser o mais estrito possível no cumprimento de suas obrigações religiosas, mas devia afastar-se da política e dos conflitos armados. Não lhe cabia, ademais, empenhar-se em proselitismo, exceto pelo exemplo, uma vez que todos os homens acabariam inevitavelmente por converter-se, cada qual na época em que Deus assim determinasse. O Al-Ash Suvari recomendava a coexistência com os infiéis, e consequentemente, rejeitava o jihad. Como já acentuou Paul e Lovejoy, tanto os defensores da Guerra Santa quanto os da coexistência estavam presentes em vários pontos das Américas, e o predomínio de um grupo ou de outro explicaria os comportamentos distintos que tiveram os muçulmanos da Bahia, majoritariamente do Yoruba e do Sudão Central, e os do sul dos Estados Unidos, vindos sobretudo da Senegâmbia e do interior da costa do Ouro. No caso de Salvador, os mandingas ter-se-iam mantido fora das rebeliões pelos mesmos motivos que os fizeram afastar-se dos jihads na África. Deviam vê-las, na Bahia, como levantes de alçais e yorubais, que pouco ou nada tinham com eles. As distinções étnicas ajustar-se-iam, no caso, a diferenças de doutrinas interpretativas sobre os deveres dos crentes que viviam no Dar al-Ab, ou terra dos infiéis. No que era, para os moslins, a terra dos infiéis, para todos os africanos, a terra dos brancos, gestaram-se novas identidades, Angolas, Jejes, Nagos, por exemplo. No caso dos Nagos, que só um pouco mais tarde começariam a se reconhecer no continente africano sob o nome comum de Yorubais, o compartir, apesar das diferenças dialetais, de um mesmo idioma e de modos de viver e valores mais do que semelhantes, aproximou, no exílio forçado, Oiós, Egbas, Equitis, e Jequissais, ondos e outros grupos que estavam na África, muitos deles, naquele momento, a guerrear entre si. Formou-se uma solidariedade nagô. Por outro lado, como mostra com acuidade João José Reis, além da oposição entre brancos, mulatos e negros, o escravismo baiano abriu fossos não só entre negros livres, libertos e escravos, mas também entre os escravos africanos e os crioulos, ou seja, entre os escravizados e os que haviam nascido no cativeiro. Entre aqueles, não faltavam os que tinham sido reduzidos à servidão de modo ilegal, porque eram muçulmanos. Um escravo não podia ser um ulemá, mas um ulemá podia tornar-se um escravo, se aprisionado por um ímpio. Escravizado, não deixava de ser um ulemá. Nesse caso estavam os malans cujos retratos nos deixou com pincel fino João José Reis.
Reis os mostra como articuladores e líderes da revolta, como os atores centrais da insurreição. E sai à procura, para identificá-lo, do imame ou lemano que talvez fosse o líder do levante. E aponta, como motivos imediatos da deflagração do movimento armado, a prisão de um deles e a demolição da casinhota onde se reuniam, para as preces da sexta-feira, na propriedade de um inglês. Essa casinhota era, sem dúvida, uma machacali, uma mesquita, pois uma casa de oração pode ser um simples pedaço de terra para isso delimitado por algumas estacas. Será por ter sido ela destruída que eles celebrarão num cômodo de aluguel o Lailat al-Qadr, a noite da glória, a noite do poder, a noite do destino, nos derradeiros dias daquele Ramadã de 1835. E seria nesse quarto que, seguros de que Deus estava com eles, aguardariam a aurora, para sair à rua, vestidos de túnicas brancas e de filá na cabeça, com os gregris a lhes protegerem o corpo e a alma, a fim de endireitar o mundo. E aí eu esperava que João José Reis chegasse à conclusão para a qual nos vinha endereçando, e naquela fora uma revolta muçulmana, uma guerra justa islâmica, uma guerra santa muslim, um jihad. Na edição brasileira de seu livro, ele concede, a rebelião certamente teve uma dimensão religiosa, e para muitos foi até uma guerra santa, mas de natureza diversa do clássico jihad. Num instigante ensaio publicado, pouco depois, ele insiste em que não tem dúvida de que a religião estruturou e deu sentido ao protesto social dos malês. Num outro, reconhece que o Islame foi, na rebelião de 1835, uma poderosa força ideológica e organizacional, e articulou politicamente a ira libertos africanos contra os beneficiários da exploração e da opressão étnica. E ainda noutro, em parceria com Paulo Fernando de Moraes Farias, ele chega a escrever: e não é inteiramente impossível que o movimento fosse um jihad para os poucos muçulmanos instruídos da velha guarda, mas mesmo nesse caso um jihad que tinha por objetivo superar a situação de exploração e opressão sob a qual eles e a maioria de seus seguidores viviam na Bahia, o que seria exatamente a razão de ser de muitos dos jihads, a começar pelo deflagrado na Alçalândia por Usman Dan Fodio. Na edição norte-americana de seu livro sobre a rebelião de 1835, no entanto, Reis, antes de privilegiar o fator étnico, a aliança entre os nagos, afasta-se da Guerra Santa, ao dizer-nos, apesar do papel central do Islã no levante malê, não há razão para presumir-se que o movimento foi tido como um jihad pelos combatentes comuns nem afirmado como tal por seus líderes. E arremata, na presença e mesmo o predomínio de ideias, ritos e símbolos islâmicos não é bastante para fazer dele um jihad. Não conhecemos, é bem verdade, a declaração escrita da Guerra Santa. Como escreve Reis, a leitura dos autos revela que a comunicação oral foi o principal meio de mobilização da insurreição, até talvez, como a dos, para protegê-la. O manifesto do jihad pode ter corrido das bocas para os ouvidos e nestes ter ficado, sem que uma só palavra dele passasse aos que investigaram o levante, pois, como também nos diz João José Reis, os poucos que falaram não faziam parte do núcleo central da conspiração e, portanto, não sabiam de sua história completa. Penso, ao contrário de Reis, mas arrimado no que, com tanta vida, nos conta, que o predomínio de ideias, ritos e símbolos islâmicos, num movimento armado cujos líderes eram ulemais e que aspirava a tomar a terra, isto é, a conquistar o poder, tem tudo de uma guerra santa. Não quero com isso dizer que a rebelião de 1835 não tenha sido uma rebelião de escravos e ex-escravos. É óbvio, a palavra é de João José Reis, que o foi, e das mais importantes de nossa história. Foi também um levante de africanos, e dos maiores que conhecemos. E uma insurreição nagô. Porém foi gestada pelos que a lideraram como uma guerra santa. Uma guerra santa que não tomou um cariz, na regimentação de combatentes, muito distinto da que ocorrerá na Alçalândia e em Ilorin. Uma guerra santa na qual não se pode destrinçar, por ser islâmica, a religião da política. Tenho dificuldade em conceber que clérigos moslims que traziam da África a experiência dos jihad se engajassem numa revolta que João José Reis abre diante de nós como cuidadosamente planejada ou, pelo menos, imaginada, sem que nela prevalecesse, como o próprio Reis nos indica, a ideia de se estabelecer um mundo melhor que só podia ser, para muçulmanos devotos, aquele em que o Estado estivesse sob o controle do Islame. Para alcançar isso, numa sociedade ímpia e injusta, só havia os recursos ou a hégira, o afastamento físico dessa sociedade, ou a Guerra Santa. Há uma Guerra Santa semelhante àquela em que haviam lutado no outro lado do oceano e a que talvez sonhassem dar prosseguimento na Bahia. Para mim, o movimento de 1835 na Bahia tem tudo de uma Guerra Santa, repito. De uma Guerra Santa que não deixa de ser uma Guerra Santa pelo fato de a ela se terem somado,
por solidariedade étnica, nagos que não eram muçulmanos, e por desejo de liberdade e de desforra contra os brancos, negros de outras nações, que saíram às ruas com eles. O que não encontrei no relato de reis foram não islamitas com papel de relevo no preparo, no deflagrar e na condução do levante. A solidariedade nagô pode ter engrossado os grupos de revoltosos e ser uma explicação para o predomínio dos yorubais entre os participantes da revolta. Mas força é não esquecer que, havia quase 2 décadas, os jihás na África e a expansão do califado de Sokoto se davam no Yorubo, como Jaidum yorubais, e que, em consequência, o grosso dos malês na Bahia era composto por nagos. Não só os yorubais haviam conhecido os jihás na África, como lá, muitos deles, embora fossem orgulhosos, tinham acabado por subordinar, como fizeram a maioria dos também orgulhosos alçais, suas lealdades étnicas aos interesses de uma identidade mais ampla, a de muçulmanos, a de membros da Umma, e aceito a liderança fula. O próprio Reis nos diz que os malês se reconheciam entre si, na Bahia, pelo uso nos dedos da mão esquerda de 2 anéis de prata ou ferro, e que esses anéis ou quendé identificavam na África os muçulmanos aliados de Afonja. O reverendo Samuel Johnson, por ele citado, foi mais explícito: o quendé era o que distinguia os que participavam dos jihás no Yorubo. Recusa-se João José Reis a ver nos rebeldes malês ferozes separatistas, inimigos dos demais africanos, que tinham por idólatras. Não sabemos dos planos dos rebelados e, portanto, se neles se incluía, como afirmou Nina Rodrigues, o de massacrar os africanos fetichistas, junto com os brancos e crioulos. O que temos são algumas declarações, copiadas pelas autoridades, segundo as quais os rebeldes pretendiam eliminar todos os brancos, pardos e crioulos. Detenho-me nas palavras da liberta Nagô Guilhermina: os conspiradores tinham por objetivo tomar conta da terra, matando os brancos, cabras e negros crioulos, bem como os negros africanos que se recusassem a aderir ao movimento. Tomar conta da terra, isto é, transformar o Dar al-Arbo onde viviam em parte do Dar al-Islã, e dele eliminar os opressores e os seus aliados, entre os quais se incluiriam os africanos que se recusassem a aderir ao movimento. Dizendo de outra forma, os africanos que se juntassem à rebelião seriam deixados em sossego. Tampouco seriam incomodados os que contra ela não formassem ou simplesmente a aceitassem, conforme prescreve a melhor doutrina islamita. Esta considerava ponto fora de discussão ser ilegal para um muçulmano fazer a guerra contra um pagão a quem se concedesse a paz ou que se pusesse sob o resguardo do Islame. Nem outra coisa diz o Alcorão. No verso 4 da Sura 9, afirma-se que o castigo aos idólatras não se aplica àqueles com os quais os crentes tenham feito uma aliança e que não a violarem, ordenando que esta aliança seja respeitada, enquanto puder durar. Rompida pelos malês a dominação branca, isto é, substituído o governo dos ímpios por um Estado islâmico e castigados os seus cúmplices mulatos e crioulos, o mais provável, como sugere João José Reis, é que se estabelecesse a paz com os não-brancos. Isso não significa que os adeptos das religiões tradicionais africanas viriam, caso vencesse o movimento, a ter uma situação de igualdade na nova ordem social. Só a teriam se convertessem ao islamismo. Mesmo numa Salvador regida por cristãos, vejo nos depoimentos recolhidos pelas autoridades sinais claros de que os malês olhavam com reserva e até uma ponta de desdém tanto os negros católicos quanto os que consideravam idólatras, aos quais não hesitavam em chamar cafres. Essa reserva e esse desdém só aumentariam, caso o movimento tivesse sido vitorioso. Numa sociedade organizada segundo a lei divina, impõe-se, e assim pensava o Zumandan Fodil, uma clara separação entre fiéis e infiéis. Estes últimos dela não fazem realmente parte, a ela se agregam, ou como escravos, ou como protegidos, que pagam pela proteção tributos especiais. Nenhum muçulmano pio, que soubesse de Alcorão ou o lesse sempre que lhe permitissem, pensaria de forma distinta, por mais que, além da comunhão religiosa, outros elementos de integração e solidariedade sociais lhes tecessem a vida. Reis tem razão, e não temos provas de que o monopólio religioso fosse o principal objetivo dos malês em 1835 ou qualquer outro momento. Nem tampouco de que não fosse. Creio, no entanto, que não precisamos delas. Na história da expansão militar do Islã há muitos episódios de imposição da exclusividade da fé pela espada, mas esses episódios, apesar de numerosos, não são a regra. A regra foi que se instalasse um governo em mãos muçulmanas e que se aplicasse a Sharia nos territórios conquistados, sem exigir dos que os habitavam que abandonassem as suas crenças, desde que se conformassem com a posição de subalternidade e procedessem ao pagamento dos impostos requeridos. Deu-se assim desde o início da irradiação imperial do Islã,
pois um dos princípios do segundo califa, Omar, era o de que as populações que a ele se submetiam deviam ser incomodadas o mínimo possível em seus modos de vida. O jihad baiano não se fez contra os santuários religiosos de Nagos, Jejes e Angolas, fez-se contra o Império do Brasil, o governo da Bahia, os senhores de escravos, os brancos e seus aliados e cúmplices. Contra o domínio dos incréus, dos que não professavam o Islã, não aplicavam a lei divina, escravizavam os muçulmanos e os oprimiam. É possível que, num segundo momento, ela se estendesse contra os idólatras, mas foi concebida para corrigir uma situação política inaceitável para um verdadeiro crente. Pior do que a da Alçalândia, quando a açoitou, para libertá-la da opressão e da impiedade, o Zumandan Fodiu. O levante de 1835 foi, disseram os malês baianos, 30 anos depois, ao imame turco Abd al-Rahman ibn Abdallah al-Baghdadi al-Dimashi, uma guerra deles contra os cristãos, isto é, contra os brancos, na qual os negros tinham intenção de controlar as terras. Abd al-Rahman comenta que a raiz desse levante estava em uma comunidade muçulmana que havia entre os grupos religiosos e de negros. E após afirmar que foram os dessas comunidades que decidiram essa coisa entre si, acrescenta que, em consequência da guerra, os muçulmanos da Bahia negam declarar a sua religião até hoje, por temor do perigo de que os cristãos, se notarem que alguém segue o Islã, talvez o matem, o deportem ou encarcerem para o resto da vida. Quem divulgou esse documento ressalta, para negar que tenha havido em 1835 uma guerra santa, que o imame turco não se refere jamais ao levante dos malês como jihad, mas, sim, como ou simplesmente guerra, acrescentando que Abd al-Rahman presumivelmente não imaginaria que um pequeno grupo de muçulmanos em minoria no Dar al-Harb quisesse levar a cabo um jihad. É possível que o clérigo de Istambul tivesse essa dificuldade, sobretudo depois de ter tido tanto trabalho para, durante quase 2 anos, tentar corrigir o comportamento, para ele frouxo e imperfeito, dos islamitas do Rio de Janeiro, que, por exemplo, não obrigavam suas mulheres ao uso do véu e não cumpriam todas as normas do jejum no Ramadã. Sua reação ao Islã que encontrou no Rio não seria distinta da que teria um padre doutor em teologia por Coimbra, ao ter de haver-se, numa paróquia brasileira, com certos aspectos do catolicismo popular. Embora Abd al-Rahman não aplique a palavra jihad ao levante de 1835, ele o tem como urdido por muçulmanos, com o objetivo de tomar a terra, como, portanto, leio eu, uma guerra santa, na qual, insisto, o religioso e o político se torcem num só fio. Ignoro-se, pelas rotas do tráfico, o califa Muhammad Bello e os letrados de Socoto, aos quais não faltava a consciência de que pertenciam a uma das fronteiras do mundo muçulmano, tinham uma noção clara de que, para além dela, no outro lado do oceano, havia, no recôncavo baiano, uma ilha de Islame, sob o domínio de infiéis, e se, sabedores disso, tiveram conhecimento da rebelião de 1835, dessa rebelião que João José Reis, nas 2 versões de seu excelente livro, descreve como um verdadeiro jihad, embora se recuse a dar este nome ao que descreve. Já em 1812, Bello condenava, em seu tratado Infaq al-Maisur, a venda de escravos aos cristãos e indignava-se com o porque este reino mandava seus prisioneiros muçulmanos para os mercados da costa. Não seria de espantar que não perdesse o interesse pelo destino deles no outro lado do mar. E, assim como não passou despercebido ao califa o retorno do Brasil de ex-escravos moslins, responsáveis em grande parte pela propagação do islamismo nas cidades que pontuam os litorais do Golfo do Benin e por algumas de suas primeiras mesquitas, é possível que tenha também tido conhecimento dos sucessos de 1835. Os clérigos de Socoto e dos Emirados dele dependentes haviam herdado do Sheil e de Abdullah Dan Fodil o gosto e o dever da escrita e os compartilhavam com o califa, a sua irmã Asma, o seu irmão Isa Dan Sheil e o seu cunhado e vizir de Dado Dan Laima, que, somados, produziram centenas de obras poéticas, teológicas, jurídicas e históricas. Se tiveram notícia da insurreição malê, podem ter deixado nos arquivos de Socoto o registro do que souberam, esperançosos, céticos ou desalentados. E talvez nesses arquivos, quando se abrirem aos pesquisadores, se encontre algum indício ou eco da vinculação do levante baiano às palavras e às ações de Usuman Dan Fodil e seus discípulos. Talvez. 2001